Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira. Olha, o Inter venceu, né? Chegou aí no G8 e mostra progresso a cada jogo nesse campeonato brasileiro. Bom, o Grêmio uma semana aí de treinamentos, depois daquele empate, né? Que nada bom para o Grêmio contra o Bragantino, e esse jogo no próximo final de semana com o Flamengo, né? E aí capacidade maior do que foi na volta do Grêmio Arena, em torno de 24 mil pessoas, jogo que acontece no próximo final de semana, domingo, 18 horas e 30 minutos. Jogo que o Grêmio precisa mais do que nunca pontuar, porque está ali, né, ainda perto de zona de rebaixamento. O Juventude, numa situação um pouco melhor, depois da virada no último domingo, diante do Fluminense do Mano Menezes por 2-1. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, sinal para todo o Brasil, hein? Canal 575 da antena parabólica, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claronet. Algumas regiões aí do estado também na faixa dos 500. Nós também estamos aqui no Poa Streaming Total, no shopping aqui, Poa Streaming TV, nos estúdios aqui no Shopping Total, né? Como vocês podem perceber, como sempre. Mas também para o mundo através das plataformas digitais. Aí você tem no meu canal, Dois Toques, numeral Cadu Oliveira, e também pelas redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para Cimer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é a nossa área. Masal, nossa força e tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano 111 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José. Nossos Dois Toques de hoje, para analisarmos aí a vitória do Internacional, projetarmos os jogos do final de semana também, e falarmos de, olha, tem Mundial de Futsal. Estamos com um craque aqui, né? Eu acho que venceu uma amarelinha também da seleção futsal. Roberto Pauletti, um dos craques aí, né? Vamos falar sobre essa classificação, o Brasil que goleou a Croácia aí e já está nas oitavas de final do Mundial de Futsal. O polêmico e reverente Ângelo Garbassi, vamos ver se ele vai fazer muitas críticas ao Inter. Acho que agora não, né? Agora acho que as críticas vão sobrar para o Grêmio. Não sei, vamos ver como é que ele está, né? E completando nosso time de hoje, o conselheiro colorado Alan Iúrio, que veio fardado, hein? Fardado. Homenagem ao nosso craque Figueroa. Dom Elias Ricardo Brander Figueroa. Pela bela apresentação que o Internacional fez ontem e pelo momento que ele vive, né? E o nosso zagueiro Mercado, que fez um gol de placa ontem. É verdade, que golaço. Sensacional. Venceu, convenceu, e o Inter que está mostrando muito progresso. Em primeiro lugar, boa noite, então, Cadu. Boa noite ao Paulete, ao Ângelo, a todos que nos assistem. Foi realmente uma apresentação, poderia dizer, de gala, né? Mesmo que o adversário seja o Cuiabá, né, a gente vem vendo o Internacional numa crescente, né? 60 dias de trabalho, né, da nova comissão técnica. Cada jogador sabe aonde tem que se postar, sabe aonde precisa se movimentar dentro do campo. Hoje tu não vê mais um jogador atravessando o campo de um lado para o outro, eles estão por setores, e por isso também o Internacional está conseguindo jogar com tanta intensidade, né? Você vê aí também variações táticas. Começa ali num 4-2-3-1, aí tem o Thiago Maia, que está conseguindo avançar e virando um 4-1-4-1. Né? Tu tem aquela linha de 3 na frente normalmente, tu tem o Gabriel Carvalho, que está jogando um futebol exuberante, aí não está numa partida muito boa, tu tem um Gustavo Prado, aí tu tem o Wesley, que é um rompedor de linhas, né? E um jogador que sempre acaba decidindo jogos. O Wesley não pode jogar, tu tem um Wanderson. Então, o plantel a gente já sabia que tinha, mas precisava de um jockey, né, para fazer com que os jogadores conseguissem realmente tornar aquele jogo efetivo. E o maestro do time, né, que voltou a aparecer ontem, Alan Patrick. Uma atuação espetacular, distribuindo o jogo, ditando, né, quando tem que acelerar, quando tem que diminuir, se vai distribuir para um lado, distribuir para o outro.
Bernabei, né, é um mistério, né, como é que esse jogador estava engavetado lá dentro do CT Parque Gigante, do CT de Alvorada, sequer jogava uma única partida, né? Jogador decisivo. O Roger encontrou uma maneira desse jogador poder se lançar e ter a cobertura de um outro jogador que domina o meio-campo, que é Fernando, né? Como que o Fernando era jogado para a zaga, né? Um jogador que consegue fazer uma transição, e a gente via ontem, né? Uma transição rápida da defesa para o ataque, fazendo com que o time tenha o que não tinha antes, intensidade. Outra questão, a força física citada, né? Os jogadores dizem, como é que o Internacional conseguiu mudar tanto o seu estilo de jogo, né, e conseguir correr tanto os 90 minutos? Os jogadores dizendo, agora a gente tem força, né? A gente tem... cada jogador sabe exatamente o que tem que fazer. Paulete, o Internacional venceu ontem, né? E goleou. E era um resultado que, né, normal, até porque o Cuiabá é um dos times que estão na zona de rebaixamento. O Internacional mostrava sempre dificuldades, aquela máxima, quer ressuscitar, marca um jogo contra o Inter, né? Mas mostra mesmo uma organização e uma motivação completamente diferente. Fez o que precisava fazer, venceu o Cuiabá, né? E mostrando realmente que o Inter passa a viver um novo momento. E aí passa pelo Roger. Boa noite. Olha, eu não acredito em coincidência e eu fui um dos primeiros. Eu sei porque eu fui um dos primeiros quando o Kudê voltou a dizer que o Kudê é um péssimo treinador. E olha o atraso que o Eduardo Kudê promoveu no Internacional. O Alan fez agora um overview muito acurado aí do desempenho do Internacional. Não existe coincidência. O Internacional tirou um treinador ruim, botou um treinador que... Qual é a primeira coisa que um treinador tem que fazer? Escalar bem. A segunda, mexer bem. O Roger tem feito os dois. Botou um jogador que hoje é o dono do time, que é o Fernando. A partir dele, tudo flui em torno do Internacional. E os jogadores se livraram de um peso, aquele peso mental que atrasava, que dá ansiedade. Os jogadores estão jogando mais leves. Algo que me agrada muito, Ângelo e Alan. O Internacional ontem, jogando contra o Cuiabá, mesmo o Cuiabá, que já criou grandes dificuldades para o Internacional, nunca deixou de atacar, Cadu. Eu acho isso é um modelo europeu que eu tanto gosto. O Internacional estava amassando, ganhando e nunca deixou de atacar, não recuou. Porque é assim que tu dá asa para o adversário. Até teve uma oportunidade, quando logo no início do jogo, quando estava 0-0, né, e o Rocher fez uma bela defesa. Estava impedido, mas fez uma bela defesa. O Cuiabá não é um time desprezível, é que o Internacional jogou muita bola ontem. Olha, o desempenho da zaga, o desempenho do Bernabei, aí eu não vou citar de novo os jogadores que o Alan falou, porque ele todos citou com tranquilidade, com acerto, né? Até o Borré não estava jogando nada de novo ontem, mas ele está ali fazendo gol. O que a gente quer do centroavante? Que faça gol. Ele não é um jogador colaborativo no sentido de criação de jogada, de fazer uma espera, fazer um pivô. Não, mas ele está presente onde tem que estar. E isso é mão do treinador, que eu sempre falo a mesma coisa. O personagem mais importante do time de futebol é o treinador. Quando o momento é bom, até tu falasse de referência ao Borré, que realmente já tem uma característica que o Roger gosta mais, o jogador mais fixo dentro da área, né? Mas vejam só que é o momento, o Valência ontem, tinham faixas das torcidas saudando o Valência, né? Quando ele apareceu, aplaudiram o Valência, né? E até, segundo informações que vêm lá, a bronca nem era aqui, o problema é que ele estava muito baixo astral em função lá, né? Na sua seleção. Então, por isso, talvez estivesse repercutindo aqui, talvez ele viva um novo momento. Esse novo momento do Inter, esse progresso do Inter, Garbassi, dá para pensar, o Inter está no G8 hoje, a 4 pontos do G6, tem 2 jogos a menos. Né? Dá para pensar e pelo menos essa é a projeção que o Inter está fazendo, em relação a Libertadores, talvez até um G4, ou continua tudo errado? Ô, Cadu. Ou continua tudo errado? Cadu, no início do ano, eu me enganei e a grande maioria da crônica se enganou, que todo mundo disse que o Internacional estava formando um dos melhores, se não o melhor elenco do futebol brasileiro.
Todos nós cantávamos pelas contratações do Internacional. Nem nós, era a imprensa. A imprensa do toda, país, até do país. Dava o Inter como favorito ao Um título. dos melhores treinadores, um dos melhores plantéis. Mas o que adianta ter um melhor plantel se tem um bostão de treinador? Mas já Não foi, dá. já passou. Não dá. Mas já foi. Não, eu estou fazendo um paralelo para dizer onde é que chegamos. Mas ele chegou ele ano não- passado a uma semifinal Olha de aqui, é Libertadores. proibido falar no anterior com ele aqui. É proibido. Eu não sei se tem uma chave para estancar para o cara não fazer o comentário. Mas saiu esse treinador, que eu denominei já há alguns anos atrás, Paulete, ou logo um ano passado, né? Eu disse que ele era um bostão, que ele não era treinador. Não era. E continuo dizendo. Aí o que aconteceu? Veio o Roger Machado e implanta um novo sistema de jogo do Internacional, que é a pressão permanente. Aí vem uma outra coisa por trás disso. Mas se viesse o Roger Machado, com toda a estrutura que estava no Internacional de preparo físico, o Roger não implantaria o sistema dele. Então veio o mistério do Paulo Paixão, que é um agregador, o incentivador do vestiário, e aí veio o milagre da Alessandro. Da Alessandro, que levantou o plantel, o discurso dele no vestiário, dizendo que essa camisa é muito pesada, nós temos que pegar e temos que jogar pegado, e esse é o futebol do Internacional. O Internacional mudou. O Internacional deixou de ser aquele time que o zagueiro dá para o quarto zagueiro, dá para o centro médio, recolhe, vem para a lateral, vem para cá. Não! O Internacional vai para frente, joga para frente. Então, eu vou dizer o seguinte, o Roger está fazendo um bom trabalho, mas é uma equipe em volta dele. Ele tem o Paulo Paixão, ele tem um preparo físico que o Internacional pode exercer a pressão, e só tem um problema daqui por diante. O Internacional pode começar, e nós divulgarmos aqui, pode começar a ter pretensões ainda em 2024 para, quem sabe, chegar à Libertadores, mas eu só tenho medo. O ano que vem do Internacional, Paulete, será o mesmo presidente. Então, ele tem que ir se recolher e guardar ele dentro de um armário para ele não atrapalhar. Mas eu pensei que tu ia fazer esse elogio ao presidente, porque o que aconteceu agora, o presidente saiu totalmente do protagonismo. O presidente saiu. Mas ele pode voltar. De repente aparece Vitória, ele quer botar as caras. Ângelo, eu acho assim, ó, ontem ficou muito claro, o Sport TV fez o pós-jogo do Internacional Isso. Tava lá o Yarley, tava lá o Klemer, e conversaram com o Alan Patrick, com Da Alessandro, o presidente. Então foi muito claro assim, hoje, né, que isso que a gente lamenta, né, que deveria ter sido no início do ano, quando tinha já vários jogadores. Hoje a gente tem cada peça no seu lugar, não só dentro de campo, né, e na comissão técnica, mas a gente tem ali um coordenador técnico, que é o D'Alessandro, que é extremamente respeitado pelos jogadores, distensionou o ambiente, está fazendo o papel dele. Tu tem um executivo de futebol que tem um currículo, que é o Mazuco, enfim, já trabalhou em vários grandes clubes, trocou também, querendo ou não, o vice de futebol, e hoje o vice de futebol faz as intervenções pontuais, mas ele tem que se posicionar, e antes não havia esse posicionamento, a gente não ouvia falar, não sabia o que pensava o vice de futebol, e realmente o presidente recuou porque ele precisa exercer a função dele, de presidente. Ele tem que, por exemplo, responder questões do Conselho Deliberativo, tá? Uma coisa que está totalmente ausente durante o ano, ele tem que administrar todo um clube, né, que tem várias áreas, se ele fica focado no futebol, e a gente viu que isso não funcionou quando? Agora não. Nos últimos 4 anos, o Internacional se tornou um clube de segundo semestre. As equipes... Mas não é esse ano, há vários anos. Exato, é o que eu estou dizendo. Há vários anos. Por exemplo, essa mesma O situação... ano corrente começa em setembro sempre. Essa mesma situação que a gente está vendo agora com o trabalho do Roger, com o Mano Menezes em 22 aconteceu. O Inter foi segundo colocado. Vice-campeão. Tá? Então, assim, ó, E com o Abel também. Exatamente. E vislumbrando, assim, a gente vê se o E Internacional o ano fosse... passado chegou... E com o Odair Ao vi- também, ao- na Copa do Brasil. O ano passado com o Cudê, seu Garbasco, chegou a uma semifinal de Libertadores da América. Mas aí, claro, chegou, mas houve toda aquela crítica no final, enfim. Bom, O Cudê entregou a Libertadores mais fácil de ganhar, uma Mas das mais fáceis que eu já vi. a realidade que a gente tem hoje, se o Internacional fosse um carro de Fórmula 1,
a gente está enxergando ali na frente agora a Libertadores. É a realidade. Hoje o Inter já é G8, né? Ou seja, pode acontecer de... Com 2 jogos atrasados. Pode acontecer de ser G8. E está a 4 pontos do G6, tendo 2 jogos atrasados. A gente não pode, viu? Mas não é só para concluir, não é só por uma questão de pontuação. É porque realmente agora tu vê um futebol convincente. A gente não pode deixar de andar em paralelo com a gestão. Eu só acredito no sucesso com uma boa gestão. Sem dúvida. A gestão até agora do Barcelos é uma catástrofe. Eu acho que ele vai passar para a história como o pior ou um dos 3 piores presidentes da história internacional. Se o Barcelos não atrapalhar mais, porque ele tem um trabalho árduo pela frente, ele tem que justificar a grana da Liga Forte e da venda dos jogadores. O Conselho do Internacional não pode ficar de braço cruzado só porque começou a ganhar meia dúzia de jogos, achar que está tudo bem no Internacional. O Internacional é um dos 5 clubes mais endividados do país e ficou na mão do Barcelos. E nunca entrou tanto dinheiro. Então eu quero dizer assim, está muito bom ganhar, está muito bom o Roger, mas não vamos abrir mão da gestão, porque a próxima gestão, se não for esclarecido agora o que aconteceu com essa fortuna toda da Liga Forte, a próxima gestão do Internacional não vai ter dinheiro para fazer time. Aí é aquela história que é o máximo do futebol. Quem vem para pagar dívida é outra gestão. Pois é. Mas eu acho que o presidente talvez agora, e aí quando se critica quando erra, tem que se elogiar quando acerta. O presidente tomou uma atitude importante, né? Entregou ao vice, entregou o departamento de futebol, uma pessoa, né, o José Bisol, que reestruturou toda com esses jogadores, com esses profissionais que vocês fizeram referência, o Paixão, junto com o Roger, embora já tinha chegado aqui, mas o Bisol... o protagonismo é dos homens do futebol. Essa chegada do D'Alessandro, que acabou, né, mudando totalmente o ambiente de vestiário, que era um problema, né? Agora, o Internacional não se sabe pela frente, né? Mas que tem agora a possibilidade de pensar. Só não acho que... não sei, vou levar em consideração a questão do Wesley, que disse: olha, a gente tem até brigar pelo título. Isso também não vamos chegar até esse ponto. Ele disse após o jogo, mas eu acho que isso é importante, o espírito do jogador, né, Paulete? Não custa nada sonhar, é inviável, totalmente, não dá nem para alimentar isso aí. Eu acho que sim, talvez até o G4, o Inter tem essa possibilidade de se manter, né, esse aproveitamento que está tendo. Nem precisa G4. Hoje talvez até vai o próprio... ser G8. Ou até uma possibilidade de um G9 ainda, né? Aí pré-Libertadores. Hoje aqui circulando... Agora, o importante é manter esse aproveitamento, ou até crescer mais. Hoje aqui circulando no Shopping Total, vários torcedores do Internacional me atacaram e diziam assim... Pediram autógrafo? Hã? Pediram autógrafo? Não pediram. Não pediram, e eu nem caneta tinha. Mas me atacaram no corredor. Nem foto, uma foto tirou. Me atacaram no corredor, Cadu. E eu dei uma resposta que ninguém da Crônica Esportiva deu. Me perguntaram o seguinte: por que o Internacional, tendo esses vários jogadores, contratações, uma folha de pagamento altíssima, por que o Internacional está nessa posição e quem é o maior culpado de tudo? Eu dei uma resposta que ninguém da Crônica deu, Paulete. Sabe quem é o meu responsável por tudo isso? A própria torcida internacional, que reelegeram um incompetente, um incapaz, um aprendiz de dirigente e que não tem nenhuma condição de ser presidente internacional, e eu posso afirmar aqui, assinar, deve ter sido e será consagrado como o pior presidente dos últimos 30 anos. Como do mesmo sucesso, tem mais um ano pela frente. Se o presidente colocar título, o presidente tomou, vamos lá, de novo, tomou uma atitude que tem que ser elogiada. Passou a cuidar. O que tem que fazer um presidente? É gestão e política do clube, né? É porque o presidente, quando as coisas estão ruins no futebol, no vestiário, é a pessoa que vai intervir, mas numa última instância, né? Então agora eu acho que o presidente fez o certo. Os resultados estão começando a aparecer. Eu não sei até quando. Agora, ficar permanentemente criticando o presidente... Me ajuda uma coisa aqui, tu disse uma coisa muito certa. Ele foi... Tu disseste uma coisa muito certa que eu vou endossar. Tu disse assim, ele tomou uma atitude muito certa, que ele se retirou e foi para a posição de presidente. Isso.
Tu disse ele tomou uma atitude muito certa. Então eu vou te dizer o seguinte, ele tomou a única atitude certa. Eu não sei. Porque todas as atitudes dele foram erradas. Todas? Não, quando no início do ano, tu mesmo fez essa referência com as contratações que foram feitas, chegaram, tu bateu palma e elogiou. Sim, mas deu... O futebol é assim. Mas vem cá, O deu futebol uma Ferrari, Cadu, para quem não sabia dirigir. Mas Ele tinha que ter mandado o seu Cudê embora, logo em seguida, quando terminou o Cudê já Campeonato Gaúcho. passou. Bom, vamos lá. Acho que o Roger, a gente sabe a capacidade do Roger, né? É um estrategista, mas também, embora a vida se aprende, tem experiência, né? E hoje ele está cercado por pessoas também que ajudam muito. Mas o Roger sempre mostrou nas equipes que se treinou, num primeiro momento ele arruma o time e vai bem, depois o time cai. Mas ele tem agora, olha aqui, além dele ter um plantel que, diga-se de passagem, foi constituído, é muito bom, faltava no vestiário, Cadu, todo treinador precisa ter um ombro amigo para chegar e conversar, tu sabe disso, Paulo? Chegar e conversar e dizer assim, vamos dialogar, eu estou com uma dúvida nisso aqui. Ele pode conversar com o D'Alessandro. Mas ele tem um cara que entende de futebol e ele teve até há pouco tempo esse Becker aí que não entende porra nenhuma. Mas não. Não? Tô errado? Não, mas não é questão. Aí é que nós vamos entrar de novo naquela história. O presidente colocou uma pessoa para ele ter gerência em cima do futebol e agora ele se afastou. Agora, voltando ao Roger, tu acha que o Roger em outras oportunidades não teve pessoas que também tinham essa assessoria? Ele não é sozinho, ele tem uma comissão técnica, né? Então, o Roger tem isso aí. Ele realmente é um estudioso, é um estrategista, está mostrando isso aí. Claro que hoje ele é cercado, né, pelo professor Paixão. Eu ouvi essa história que o Roger, eu ouvi até de um ídolo gremista, o Darley. Se ele me disse pessoalmente. Essa história que o Roger é apático no vestiário. Não, ele bota o dedo na cara dos jogadores. Não é isso que muita gente tem a ideia do Roger. Ele vai, enfrenta os jogadores e mete o dedo na cara. Né? Até diz que agora o Paixão é aquele algodão a descristar. Mas é tudo a vitória. Quando ganha, os resultados vêm, e as coisas, né, tudo perfeito, tudo ok. Mas o time está numa crescente. Eu não tenho dúvida. Eu acho que essa foi, Paulete, Garbaschi e Alan, eu não tenho dúvidas que o jogo de ontem foi a melhor partida do Internacional com o comando do Roger. Foi a melhor partida. E isso que o Tabata não jogou, hein? Que para mim é titular. O Gabriel Carvalho ontem também fez a pior partida dele. Pois não foi bem, né? Não, mas... Jogou pelo lado direito. Né? E não é só isso, ele está perdendo a espontaneidade. O que eu estava gostando dele? Ele pegava a bola e enfrentava por dentro, pelo lado, a marcação. Ontem ele foi um burocrata. Ele ficou de bengala do Alan Patrick. Deu certo? Claro que deu certo. Mas então, o Tabata, para fazer isso, joga mais que ele. Paulete, tu tem muito conhecimento de futebol e tu sabe que é natural um jovem de 17 anos oscilar. Claro, ele tem uma capacidade muito grande. Ele é um jogador extraordinário. Mas o Tabata tem que ser titular desse time, né? Eu não sei se vai tirar esse menino. Olha, ontem ele não foi bem, mas uma partida que ele não foi bem, talvez uma questão de posicionamento, ele é um jogador mais centralizado. Ele tem uma característica na base, né, de sempre se acostumar a jogar ou centralizado ou mais para a esquerda. Tanto é que ele fez uma grande partida contra o Fortaleza, jogando do lado esquerdo, né? Mas hoje a posição dele, o Roger está adaptando ele do lado direito. A gente tem aí o Bruno Gomes, por exemplo, que faz a parceria com ele, que não é um lateral, é um jogador de meio campo. E está muito bem. Está indo bem, mas... Ganhou a posição. Não, tudo bem. O Internacional contratou 2 laterais e ele é o titular. E o Roger não tira. Mas ele tem o Bruno Gomes tem uma característica de não ir à linha de fundo, né? E centralizar o jogo. E eu acho que aí é uma das situações que talvez esteja havendo a dificuldade para o Gabriel Carvalho. Mas aí a estratégia tu tem um lateral que vai, que é o Bernabé. E tem um que segura mais, que é o caso do Bruno Gomes. Olha que a jogada que fez ontem. Olha, foi uma jogada de foi uma pena, não, vamos lá, não é dito pelo pessoal do centro do país. Aquela jogada que cobriu o jogo, aquela jogada que o Bernabé estou na trave, olha, isso é jogada de Real Madrid. Né? E foi mesmo, né? Uma pena aquela bola não ter entrado, era um gol extraordinário. Agora, essa oscilação é natural, de um jovem com 17 anos. E aí o Roger está acomodando as suas pernas. Ontem, o Alan Patrick voltou a ser aquele Alan Patrick do ano passado, quando todo mundo pedia para a seleção. Tu vai deixar um Alan Patrick no banco? Em determinado momento, nos jogos anteriores, ele deixou. Né? E ontem ele acomodou. Como disse o Gabriel, jogou
no jogo anterior pelo lado esquerdo, ontem no lado direito, centralizou o Alan Patrick, né? E teve o Wesley pelo lado esquerdo. Tem uma coisa que aconteceu que eu vou ter que fechar minha boca, sabe? Não! Vou ter Não, vou corrigir uma coisa. Eu disse aqui nesse programa que eu achava o Bernabé muito alegre. Ah, é verdade. Manda embora. Não dá, Manda porque embora. é um corredor às costas dele. Agora, parece que o Roger me ouviu e fez uma correção. Ele, quando o Internacional, quando o Bernabé vai para frente, e de repente o Internacional perde uma bola e vem um contra-ataque pelo lado direito, o Fernando recua como se fosse um quarto zagueiro, Paulete, e o Mercado vai cobrir o lado esquerdo. E várias vezes o Mercado deu carrinho na lateral esquerda. Isso é e agora treinador. tem uma cobertura. Isso é treinador. É treinador. Agora tem uma... Por isso que ele está me calando agora. O treinador tem que conhecer a característica de cada jogador. É isso o aí. Bernabé é um ala. Ele não é um lateral clássico. Ele é um ala, um excelente ala. Sem dúvida. Se tu tens um jogador desse que do meio para frente ele vira um meia, um armador, tu tens que fazer exatamente isso que o Anjo está dizendo. Tu tem que fazer com que o meio-campo esteja preparado para a bola nas costas. Paulete no gol, foi o primeiro gol, foi contra o Fortaleza, ele driblou 5 jogadores. Sim. 5 jogadores. Aí é aquela máxima. Num time organizado, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. Num time desorganizado, o ótimo fica bom e o bom fica ruim. E né? por isso que eu vou dar o único elogio para o Cadu nesse programa. Porque eu não costumo elogiar ele nunca, né? Mas vou dar o único elogio. Ele dizia assim, o Bernabé pode jogar assim, mas tem que ter cobertura. Isso é óbvio. Então, meus parabéns. É a única coisa que tu acertou. Isso é óbvio. É que tu te antecipa. Manda embora! Não manda embora! Não serve! Ah, mas tinham vários que tinham que mandar embora que custaram meu ouvir. Não, mas hoje... Pereba que tinha aí, olha, não deu, jogou 5, 6, não dá, manda embora. Mas se o time está desorganizado, não tem quem consiga se salvar. Né? E o Tabata, vamos lá. O Maurício aqui no Internacional, se sabia o futebol dele, mas queria ir embora. No Palmeiras, está jogando muito. O Tabata no Palmeiras era os Garbascos da vida. Manda embora! Manda embora! Mandaram embora. Hoje está elogiando ele. Se eu estivesse em Minas Gerais e visse o Wesley jogar no Cruzeiro, eu diria, manda embora. E ele veio no Internacional e está abafando. Mandava embora, a torcida não podia ouvir o nome dele nos alto-falantes. E tem o Wanderson ainda, hein? Ah, é? E o Internacional tem o Gustavo Prado ainda, né? Também. Quer dizer, essa é a mão do treinador. Sabe? O treinador ele montou um grupo, já estava lá o grupo, mas ele agregou. O Internacional hoje está pronto. Se faltar zagueiro, tu não gosta do Rogel, mas ele está lá. Ele pode entrar no time, ele não é mais titular. O René era titular absoluto da lateral esquerda. Jogou. O René ontem entrou. Para dar um tempo para ele. Ontem o Roger mostrou que sabe mexer com o grupo, né? O que ele é? Ele inseriu no momento o René. bom, botou o René. A torcida não gostava, estava bronqueado. Ontem estava fácil, bota o René. E até aplaudiram o Ener Valencia. E o René, sim, o Valencia foi que eu fiz a referência no início, com faixa, saudando e tal, aplaudindo. Né? E se viu até a motivação. Ele jogou com vontade. Se via no banco, ele no gol do não foi do Mercado, foi do segundo gol. Do Mercado. E o primeiro foi de pênalti. Não, o terceiro gol o Borré, ele foi lá e abraçou o Borré. Muito legal. Quer dizer, né? Então. Agora, sabe o que disseram? Só fazendo um parênteses rápido, que tocaram no Valência, disseram que o maior problema do Valência, segundo eu ouvi falar, não é dentro do Internacional. O Valência vinha trazendo um problema da falta de aptidão dele dentro da seleção. Problema, eu acabei de dizer isso aí, que vinha de lá da seleção. A própria seleção, por não marcava gol, agora marcou gol, né? Que era de lá para cá. E aí tinha o reflexo exatamente. Dentro da tua seleção, tu está sendo criticado, o teu país não está dando uma resposta. Mas o Valência é isso, né? O Valência é um jogador médio. A gente não pode esperar demais do Valência. Não.
Não aquela loucura, né? Veio, o presidente trouxe ele para fazer uma sombra para o Soares. Não, Só mas um se pouquinho. ele é um jogador... Ele não amarra uma chuteira. Mas se né? ele é um jogador médio, não pode ser um jogador de 1 milhão e 800 por mês. Não, ele é um médio não deve ganhar isso. Garbassi, todo jogador que vem da Europa, tu não vai trazer por um valor pequeno. O JP Galvão veio ganhando 1 milhão, mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Um jogador que tinha passado pela seleção brasileira. Tu não vai trazer jogador... para pagar um médio 1 milhão e 800? Não sei. Bom, mas tem que descobrir. Aquele apresentou até agora, não apresentou grande justificativa. É que o jogador... Perdemos uma Libertadores pelos gols que ele o jogador também é um ser humano. Essa história, porque ganha muito, ganha bem, não tem problemas, tem. Evidente que tem. Agora, o problema é você não tem nenhum problema. Tudo que você precisar em termos de imóvel, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóvel. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem? Se você quer vender ou locar, né? Você quer comprar um imóvel, lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, aí os contatos, telefone celular, o convencional, celular, que também serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar essa assessoria nesse segmento de imóveis. Bom, todo e qualquer imóvel tem telhado, então qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, o caminho é esse. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição também para lavagem, limpeza, extensão de lajes e pisos, que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela, né? SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro? Bom, é na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade. E lá você tem aquela revisão da melhor qualidade, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, e aquela promoção permanente que você tem lá, que é exatamente para a troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará, 1055, telefone na tela, caso você queira agendar. 51, código de área, 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, aí vendo, né, os gols que deram a vitória do Internacional ontem de 3-0 diante do Cuiabá. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Pensar no futuro é sempre o melhor plano. E para isso você pode contar com o GBUX. Uma entidade centenária que oferece planos de pecúlio e seguros de vida com multicoberturas, opções de serviços de assistência, além de uma rede de convênios para cuidar bem de você e de quem você ama.
Acesse gbelx.com.br e encontre a unidade GBUX mais próxima. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega expressa. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Ingresso. Você idealiza, nós realizamos. Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago em parceria. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira, com Roberto Pauletti, Ângelo Garbaschi e Alan Jurgel. Olha só, mensagem importante da Unimed para você. Pessoal, agora vamos falar sobre um assunto muito importante. Você sabia que doar órgãos é um dos maiores gestos de cuidado que podemos ter com o próximo? E nesse Setembro Verde, mês em que celebramos a conscientização sobre a doação de órgãos, Unimed Porto Alegre entra nessa importante rede de generosidade e convida você a fazer o mesmo. Que tal falar hoje com sua família, declarando a sua vontade de ser um doador? Seja um influenciador com Unimed Porto Alegre. Então, declare-se doador de órgãos e seja um influenciador com a Unimed Porto Alegre. Vamos ver aí os gols, né, que deram a vitória no Internacional. E, olha só, esse foi o primeiro pênalti, né? Esse foi o primeiro gol que saiu através dessa penalidade máxima, né? Em cima do Wesley, né? O Wesley hoje é um jogador fundamental, né? Porque ele realmente ele cava a jogada, ele vai para cima, ele quebra a linha. E aí, ó, o Alan Patrick, né? Foi bem o goleiro, hein? Muito bem. Né? Mas esse time, pois é, bem batido, né? Eu vou usar o Darley de novo, tá? O Darley me disse em pênalti, o goleiro só defende quando o jogador bate mal. Senão não tem que defender, né? E essa é uma bola ali no canto indefensável. E aí esse golaço do mercado, né? Que dedicou a sua filha. Né? Esse aí foi impressionante. Que não gol de centroavante. O mercado, aliás, é bom a gente falar, né? O mercado é um jogador que está com 37 anos e existe essa expectativa se ele vai renovar mais um ano ou não, enfim. Mas é falado por todos a importância e é uma liderança que às vezes não aparece muito, mas principalmente para os jovens. Foi citado que ele, apesar de toda a carreira que ele já fez, jogador de Copa do Mundo, é um jogador aberto a novas ideias, a ouvir o treinador. Né? E hoje, na defesa do Internacional, ele é fundamental. Né? Então, tu vê um Thiago Silva no Fluminense jogando o fino da bola com 39 anos. Recuou. Né? Tu vê, já não acontece isso com o Jeromel, né? O Jeromel tem 38 anos e não consegue mais jogar. Às vezes Que idade pode ser da genética do jogador. Então tá na hora de botar o Jeromel e o Kahneman botar no arquivo lá do Grêmio e guardar no museu. Mas o Jeromel agora vai se tornar aí executivo, né? Essa ideia. Bom, mas até essa questão do Alan Patrick, ele se tornou agora um dos 5 maiores goleadores do Internacional, da história do Internacional, né? Pela ordem, o Edenilson tem 35 gols, o D'Alessandro 28, o Nico Lopes 24, o Paulo Guerreiro 24, o Alan Patrick 21 e o Eduardo Sacha 20. Isso que na história toda? E aconteceu um fato positivo, né? Ele acertou o pênalti. Porque vinha errando. Isso. Era o sexto pênalti, 5 tinham sido desperdiçados. Foi até falado ontem no programa nacional, né, que a seleção brasileira carece de um jogador do perfil do Alan Patrick. Né? Ele, em alta performance hoje, poderia ser, certamente, pelo menos dentro do grupo da seleção brasileira, uma alternativa. Porque a gente está vendo um futebol muito pobre do Brasil. Né? Olha, e não tem jogadores como ele. Uma seleção que tem João Gomes de titular, que tem Paquetá de titular, e olha, eu gosto do Paquetá. Mas não para a seleção. Tem que dar uma oportunidade para o Alan Patrick, não é possível. A gente vê aquele... O impedimento é a idade? O Vini Júnior
a mídia fez dele muito mais do que ele é, né? Ele não joga toda essa bola que dizem que ele joga. Na seleção ele mostra. A gente fala, eu me lembro do Neymar, pô, que falta faz o Neymar da seleção, é verdade. Super craque de bola. Eu tenho essa questão, esse ranking de goleadores, né? Os 5, que é o Edenilson, o D'Alessandro, o Nico Lopes, o Paulo Guerreiro, o Alan Patrick e o Sacha, na era Beira-Rio. Né? Ah, tá. Não toda a história, na era Beira-Rio. Vamos ver o que o Roger falou. Olha, o Roger foi estratégico na sua coletiva de ontem, coisa ali que não deu nem para entender também, né? Sobre essa vitória de ontem. É a qualidade dos jogadores dentro do modelo de trabalho que faz com que aquele tipo de lance aconteça. A organização em torno, né, de ter determinadas questões é que potencializa a capacidade técnica dos jogadores que têm uma boa relação com a bola e esses lances acontecem. Penso que a facilidade que nós encontramos foi porque, desde o começo da preparação para esse jogo, a gente ressaltou exatamente da dificuldade que a gente poderia ter se a gente não entrasse em campo respeitando o nosso adversário, independente da posição da tabela que ele estivesse, sabendo que o adversário tem valores importantes, que é um trabalho que vem sendo recentemente feito, mas que resgata muitas coisas do Cuiabá de ano anterior, e que já havia demonstrado que nessas 2 partidas anteriores fez bons jogos, né? Então, acho que foi justamente, né, o maior respeito que a gente teve e a consciência de que dentro de casa a gente tem que fazer o nosso dever, né, que os nossos objetivos dentro da competição eles devem prevalecer. E penso que foi uma vitória de uma partida de uma equipe muito madura, né, que sabe o que deseja para esse campeonato e encarou dessa forma esse adversário. Cada trabalho tem uma metodologia e atende a uma metodologia para desenvolver o jogo, né? Para que eu conseguisse fazer essa intensidade, né, além de organizar da forma coletiva que eu desejo, precisava evoluir. O Inter sempre conseguiu fazer grandes distâncias no campo, né, e não é curioso, mas a partir do modelo da organização, do jeito que eu gosto de fazer, né, as distâncias diminuem, mas as intensidades aumentam. Porque justamente, né, por estar mais agrupado no campo, por estar mais compactado, né, você consegue fazer ações mais intensas, explosivas, né, e pela organização que eu proponho coletivamente, o volume total diminui com as intensidades aumentando, né, e para que isso aconteça. O Roger falando sobre essa vitória, né? E não tenha dúvida que ele mudou o Internacional. Isso aí é inegável que ele mudou o Internacional. Agora a gente ouve o Roger nos coletivos, parece o Tite, né? Parece o Tite. É bem ao estilo Tite. Mas ele não tenha dúvida que ele mudou. No bom sentido, né? Claro. Não, mas é aquela linguagem assim, né? É um papo meio chato, pastoral, né? Pastoral. Isso eu já ouvi de jogadores que trabalharam com o Tite. Aqui a palestra chega uma determinada momento que não dá para ouvir, parece um pastor falando. Não, nada contra os pastores, é só comparativo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Nesse sentido aí que ele fez essa referência aí, mas tem o futebol assim, agora os momentos são de elogios aí do Roger. Agora também não pode as coisas viajarem muito alto, né? Estou chamando até de Pepe Roger. Eu já ouvi até, daqui um pouco o seu Garbado vai chegar a chamar de Pepe Roger, daqui a pouco, né? Hein? É assim, ó. O Ângelo conhece muito futebol, daqui a pouco, né? Se for para falar, eu vou falar, né? Vou dizer a verdade. Essa sequência que o Internacional tem agora, né? Ou seja, tem fora São Paulo, domingo. Jogo de 6 pontos. Depois tem o Bragantino, jogo atrasado na quarta-feira. E no domingo seguinte, 11 da manhã, tem o Vitória aqui. Ou seja, são 3 jogos para aí a real colocação no campeonato aparecer. Né? Se o Internacional fizer aí... Dá para fazer 7 pontos aí. O São Paulo talvez poupe alguns jogadores que está envolvido aí na Libertadores. Já poupou contra o Cruzeiro, né? Mas ganhou do Cruzeiro lá. Ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte, onde está o nosso querido amigo Paulo Pelaiter. Quem tem uma sequência terrível pela frente é o Coelhão, né? O Grêmio vem na sequência. Tem Flamengo, depois tem
Depois tem até que Fortaleza. Não, depois é o Fortaleza, Botafogo. E o Criciúma, que tem é o Criciúma. Vai ser o único alívio. O único alívio vai ser o Criciúma. E o Flamengo também vai poupar jogadores que estão envolvidos aí em Libertadores. Mas o grande problema é essa sequência do Grêmio, né? É ele ter resultados negativos agora. Em cima, um Flamengo perder uma partida para o Flamengo aqui vai ser muito difícil, porque vai ficar encostadinho na zona do rebaixamento. A questão do Grêmio é essa. O Grêmio, esse resultado com o Bragantino foi bom se vencer o Flamengo. Né? Se não vencer, o resultado é ruim. Porque o Grêmio, nos 2 últimos jogos, perdeu 5 pontos. Fora aquela derrota na volta à Arena, aquela de virar aquele final do jogo, perdeu aquele jogo para o Atlético Mineiro por 3-2 e esse empate. Então, em 6 pontos disputados, o Grêmio ganhou apenas 1 ponto. Ou seja, aí a necessidade de pontuar, mesmo abrindo 1 ponto a mais, né? Agora a diferença são 3 pontos em relação aí ao primeiro que cai, é o Vitória, né? Depois da mesma pontuação do Corinthians, era 2 antes, né? Mas essa necessidade fica rondando ali, aí a questão psicológica, né? Daqui a pouco, se o resultado não vem, a cobrança aumenta, o fator psicológico pesa muito. Olha, o que não pesa muito, pelo contrário, tudo que você precisar é a facilidade. Em termos de ferragem, você ir na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião de tudo, não adivão, vá direto a Lampião, porque lá você encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Então, para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço também da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele que tem todos os segmentos de nossas vidas. Como agora, abre tua conta digital no Banrisul pelo aplicativo. Não precisa comprovante, não tem mensalidade, tu ainda leva um cartão de crédito Banrisul. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressum, e além dos quadros personalizados, diversos serviços e produtos que você tem lá. E sempre uma loja bem pertinho de você. Facilidade? Aí, ó, você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e o site, www.cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques desta terça-feira. Não dá para agradar todo mundo, né? Tem gente que me acha muito ousada, intensa. Pode ser. Mas também pode ser que eles não gostem do que é novo, diferente. A verdade é que eu não fico mais me explicando. Eu não tenho tempo a perder. E se tu também não gosta de perder tempo, abre tua conta no Banri pelo app. É rapidinho. E tu ainda leva um cartão de crédito. Vem pro Banrisul. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil.
qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Estamos de volta com nossos dois toques desta terça-feira com Roberto Pauletti, Ângelo Garbaschi e Alan Yuri. Os nossos dois toques você nos acompanha na Master TV, no Poststream TV e pelas redes sociais. Tem meu canal, Dois Toques, numeral Cadu Oliveira, né? Vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, você assiste a hora que você quiser, né? Qualquer hora do dia e da noite, não conseguiu ao vivo. Bom, o Grêmio hoje morreu, né? Faleceu um dos grandes ídolos, pode dizer assim, do Grêmio, né? Foi o centroavante César, que campeão da Libertadores pelo Grêmio, morreu aos 68 anos, né? Foi campeão da Libertadores, aquele jogo contra o Peñarol, né? É um dos jogadores que, sem sombra de dúvida, está na história do Grêmio, né? Injustiçado, né? Porque o Renato, que não fez nada... Não, o Renato não fez nada, levantou, deu um bago para dentro da área. Agora, quem teve a perspicácia de dar um peixinho e botar para dentro, não é valorizado. A coragem, né? A coragem, né? Daí, ó. Daí ele comemorando o gol. O Renato levantou lá do lado direito, levantou a bola do lado direito, jogou ela lá para cima, né? Aí o torcedor do Grêmio bate palma pro Renato e nunca valorizou o César como deveria. E o César de cabeça, né, fez esse gol aí. É o Gabidu deles. É verdade, né? Agora, a torcida do Grêmio, vou fazer justiça, reverencia o Renato pela decisão do Mundial. Pelas jogadas dele da decisão do Mundial, que ele desnorteou o zagueiro do Hamburgo. Da Taça Intercontinental Toyota. É o nome. Não era homologado ainda? Não era homologado. Não, sem sombra de dúvida, é um gol que fica, como você falou, só que o Gabiru foi no Mundial, né? Foi no Mundial, né? São jogadores que ficam marcados, né? A gente fala, fazendo a comparação, o centro do país estava falando do Roger, por exemplo. Ele tem que ganhar um título para ficar marcado, né? Assim como outros treinadores, por exemplo, o Abel ali até 2006 também não tinha ganhado grandes títulos. Fernando Diniz precisou ganhar um título. O Diniz que ganhou agora, enfim, faz parte. Faz parte. A nossa produção pode colocar, o Grêmio fez até uma referência, homenagem, né? Agradecendo, né, ao César o que ele foi, o que ele significou para o Grêmio, não tenha dúvida. Foi o primeiro título da Libertadores, né? Primeiro título da Libertadores pelo Grêmio. Naquele momento, aquela aura que tinha no Estádio Olímpico, né? Que, inclusive, agora a gente mostrou na semana passada um projeto aí até de possibilidade de um retorno. Está aí, ó, o Grêmio. Obrigado, César. Né? Tá aí, ó, 68 anos, então, hoje faleceu esse grande jogador que fez muito pelo Grêmio e certamente, né, na história do tricolor.
Tá aí, a gente tem o gol, olha só, olha aí, Paulete, olha aí, ó. Olha aí, olha lá, o Renato levantou a bola, olha lá, aí ele entra, olha lá, de peixinho, ó. E aí valoriza o Renato. Não dá para entender, né? O Renato, porque tem toda essa história no Grêmio, não tenha dúvida. O Renato olha pôde dizer que é torcedor do Flamengo? Olha aí, o Tita também, Hugo de Leon, olha esse time aí. Esse jogou bom. Tinha Baidec, né, também. Né? Baidec, Hugo de Leon, olha aí, ó. É verdade. Ele deu um balão para ele, mas também deu um balão para dentro da área. Né? Mérito do atacante, 100%. E o César se meteu atrás do zagueiro e entrou de peixinho. Imagina esse zagueiro até hoje, os caras devem estar corneteando ele lá. Grêmio campeão, primeiro título do Grêmio da Libertadores da América. O Grêmio tem 3, né? 3 Libertadores. Esse era o projeto, inclusive, esse início de ano, até, né? Do presidente Guerra, da comissão técnica, do Grêmio chegar aí ao tetracampeonato, né? O que acabou caindo no Tem meio. ano que vem ainda, né? Mas aí vai ter que garantir vaga, né? Claro. O Grêmio hoje, vamos lá, o campeonato do Grêmio desse momento é uns 45 pontos, né? Tá, a exemplo do Juventude. O Juventude com essa vitória diante do Fluminense também abriu um pouco mais de vantagem, e foi o Gaúcho que foi mais longe nas Copas, né? O Internacional caiu fora da Sul-Americana, o Grêmio da Libertadores, os 2 da Copa do Brasil, e o Juventude na semana passada foi eliminado naquele jogo, né? Contra o Corinthians, que eliminou o Grêmio também, tinha eliminado o Grêmio também, né? Mas hoje o Juventude tem atuações mais convincentes que o Grêmio, por exemplo. O Grêmio está numa situação perigosa, né? Tem aí disputando com ele o Fluminense, o Corinthians e o Vitória também, que é um franco atirador nessa zona de baixo, né? Vamos dar uma olhada na tabela aí, como é que ficou, né? Essa é a tabela, a posição aí com o Internacional, ó, hoje no G8, né? E tem essa possibilidade, né? De daqui um pouco, até pela produtividade internacional, pode ser o 6º ali, né? Por aproveitamento, melhor dizendo, né? Porque o Internacional tem esses jogos a menos aí, tem né? 2 jogos a menos e se ele fizer os 6 pontos, ele já está no 6º lugar. Essa situação do Grêmio, que ela continua sendo, ela é incômoda ainda, né? Porque, na realidade, o Grêmio está aí a 3 pontos da zona de rebaixamento, tem esse jogo, como a gente comentou, esse jogo contra o Flamengo, né? E precisa pontuar. E o Flamengo também precisa pontuar. Não, e o Flamengo também, mas o Flamengo que vem desse jogo aí, com o saltinho alto do time do Tite, né? Então, hoje o Botafogo está aí na tela 53, os 4, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo. Hoje, daqui a pouquinho, aqui, a gente está encerrando o programa, né? Tem Fortaleza e Corinthians aí pela Sul-Americana. Mas aí o que nos interessa os gaúchos lá, né? O Internacional com 38, está aí a 4 pontos do G6, que é o Bahia, hoje com 42. Né? Depois o Juventude com 32 abriu uma vantagemzinha, o Grêmio aí com 28, né? O Criciúma com 28, e aí vai ser esse jogo direto, né? O jogo com o Criciúma, né? Após o... Claro. É um jogo de 6 pontos. Direto. Né? Após o jogo com o Flamengo. É um jogo de 6 pontos que a gente fala. Exatamente. Aí o Fluminense 27, depois vem o Vitória 25, Corinthians 25, Cuiabá, que o Inter venceu ontem 22, e o Atlético Goianiense com 18. Bom, como sempre, né? Saímos daqui, aí vamos para, que é uma alegria total, Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de hoje, terça-feira até domingo no Barranquinho. Você curte aonde você quiser, tem delivery, takeaway, ter entrega. Você não fica privado nunca das elites do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, sempre saboreando meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. E vou para lá em qualquer lugar com meu Kia da São Motos, né? E lá na Avenida Ipiranga, 8113, Jefferson, dão todas as facilidades que você precisa para o seu Kia. Revisão, manutenção, troca, compra. Então, você tem todas as facilidades lá na revenda da Avenida Ipiranga, da Kia São Motos. Ao lado, facilidades para os adeptos de 2 rodas. Facilidades que você tem lá, que você precisar para a sua moto também. Moto para passeio, moto para trabalho, troca, revisão, tudo lá à sua disposição. Preço e qualidade, só tem um local. O slogan de tudo, né? Economizar é comprar bem. Você só tem aí no grupo Zap. Obrigado, Paulete. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Mauro. Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continue na programação que vocês estiveram assistindo. Tem o meu canal, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, assista a hora que você puder. 2 toques numeral, Cadu Oliveira. Na sequência, na Master TV, mais atrações e mais informações. Todos vocês, um ótimo final de noite.
Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.